Meus caros amigos, vou falar hoje para vocês da falácia da poda extensional. Prestem bastante atenção, porque essa aqui é bem capciosa, bastante ardilosa. Cometemos a poda extensional quando usamos as palavras em seu sentido comumente aceito, mas, ao sermos desafiados, recuamos para uma definição estritamente literal. A falácia se torna possível porque há dois modos de entender o que as palavras significam. Podemos descrever as propriedades daquilo a que nos referimos ou podemos dar exemplos. Podemos descrever as propriedades daquilo a que nos referimos ou podemos dar exemplos. O primeiro, quando descreve as propriedades daquilo a que nos referimos, o primeiro se chama intenção. E quando se dá exemplo, o segundo se chama extensão. Poderíamos transmitir o sentido de uma expressão como estrela de cinema, por exemplo, descrevendo o papel dos atores e atrizes principais nos filmes ou citando vários astros conhecidos. As palavras têm nuances de significado em virtude de suas associações. Pequenos anéis de pensamento ondulam em torno delas, evocando todos os tipos de ideias com base em associações passadas. Essas nuances fazem parte do significado da palavra, desde que sejam compreendidas tanto por aquele que fala, como por quem ouve. Aí é que está, hein? Olha só, vai vendo. A falácia da poda extensional ocorre quando aquele que a emprega em seguida recua daquele significado, insistindo apenas numa definição literal intencional. Apenas intencional, conforme foi dito acima no exemplo. Vamos ao exemplo abaixo. Embora eu tenha dito que aceitaria uma investigação, em nenhum momento disse que ela seria independente, que seria pública ou que as descobertas seriam publicadas. Quer dizer, tudo que se espera de uma investigação, a pessoa vai lá e recua. Ele poderia estar correto numa definição técnica limitada da palavra, mas isso não é o que a maioria das pessoas normalmente entende com base nas associações que fazem com investigações precedentes. Comete-se a falácia quando se diz uma coisa, mas se permite que outra coisa seja entendida. Uma discussão deve ser a mesma tanto para quem fala como para quem ouve, mas caso contrário, não é possível uma argumentação. Há duas maneiras de cometer esta falácia. Uma delas é induzir ao engano desde o início, e a outra é recuar para uma definição restrita a fim de escapar da fraqueza da posição. Vamos ao exemplo. Tudo o que dissemos foi que instalaríamos um painel de controle. Não dissemos que funcionaria. Essa aqui é bem clara, né? Ele vai e recua. Ele recua na segunda frase, ele recua do que ele disse na primeira. Vamos lá. O podador extensional anuncia sua atividade. Como as ondulações de um barco em movimento, suas expressões marcam sua passagem. As inevitáveis expressões, abre aspas, eu só disse que, e, abre aspas, se você se recordar exatamente do que eu disse, fecha aspas, mostram que ele é um homem de altas qualificações. Você o reconhece como o homem que nunca disse realmente o que a maioria das pessoas pensava que ele estava dizendo. E o cara sai bem, né? Neste caso, as letras miúdas às quais temos de estar alertas estão nos dicionários. Você pode adicionar a poda extensional ao seu repertório, tão logo tenha se tornado hábil em fazer uma afirmação restrita ser aceita como uma afirmação mais ampla. Você deve compilar uma coleção de expressões cujo significado é entendido por todos, embora as palavras em si sejam mais restritas. Vamos a dois exemplos. Eu disse que lhe pagaria mais uma bebida se eu tivesse errado. Essa bebida pode ser água. Não significa que seja bebida alcoólica, pode ser água. Ou pode ser outro tipo de bebida que não seja alcoólica. Outro exemplo. Eu disse que não fumaria mais cigarros até o dia seguinte. 5 minutos depois, já estou no dia seguinte. Essa é a falada da pós-extensional, quando você corta a segunda, vamos dizer assim, o segundo entendimento da palavra, você corta o segundo entendimento. Você fica só na intenção e não deixa ela se extensionar. Por isso que é poda extensional. Aquele segundo sentido dela que todos reconhecem, você vai e poda ele. Essa fica sendo a falácia da poda extensional. É uma falácia que não é fácil de ser
Os exemplos aqui foram claros, mas essa falácia aqui pode não ser tão clara de ser reconhecida. Fica o alerta. Obrigado pela presença, até a próxima.